Olá, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do setor de proteína animal. Você vai ver como está o mercado mundial de carne bovina. Você vai ver também como anda o mercado do leite. Eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, especialista em fitoterapia e medicina ortomolecular. Além disso, ela é farmacêutica e homeopata. E nós vamos falar de disbiose intestinal, um problema muito recorrente nos dias de hoje. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado mundial de carne bovina. O mercado global da proteína vermelha passa por um momento de tensão neste ano, marcado por queda na produção em diversas regiões do mundo. E a alta nos preços, segundo o relatório mundial Beef Quarterly Q3 2025 do Rabobank, ele mostra que os primeiros 6 meses do ano registraram uma retração de 1% na produção mundial, refletindo quedas significativas na União Europeia de 5%, na Nova Zelândia 17% a queda e nos Estados Unidos 5% de queda. Em contraste, países como a Austrália teve um crescimento de 11% e a China cresceu 7%. E apresentaram um crescimento mais insuficiente para compensar o déficit mundial. E essa redução na oferta gerou forte pressão sobre os preços. Os Estados Unidos, por exemplo, aplicaram tarifas adicionais de 40% sobre a carne bovina brasileira, elevando a alíquota total para 76,4%. No hemisfério norte, os valores da carne bovina atingiram patamares recordes, enquanto no hemisfério sul, especialmente Brasil e Austrália, os preços subiram devido à demanda robusta por exportação. Nos Estados Unidos, por exemplo, embora os preços tenham mostrado sinais de moderação, recentemente o mercado ainda enfrenta desequilíbrios entre oferta e procura. E o cenário brasileiro é particularmente desafiador. Apesar disso, as exportações do país para os Estados Unidos cresceram 94% até julho de 2025, indicando que os exportadores anteciparam embarques antes da implementação das tarifas e reforçando a importância do Brasil como fornecedor estratégico no comércio mundial. O relatório também destaca que o mercado mundial ele permanece sensível às mudanças climáticas e à disponibilidade de insumos, fatores que afetam a produção de países-chave. A expectativa é que, ao longo deste ano, a produção mundial total caia cerca de 2%, mantendo a pressão sobre os preços e criando oportunidades e desafios para exportadores, especialmente da América do Sul. E com a demanda mundial ainda aquecida e as incertezas comerciais, analistas apontam que estratégias de diversificação de mercado e ajuste de produção serão fundamentais para que os países produtores mantenham competitividade e consigam aproveitar os sinais de valorização da carne bovina no comércio internacional. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do leite. A produção de leite aqui no Brasil mostrou sinais de recuperação no segundo trimestre deste ano. E segundo o IBGE, as indústrias de laticínios sob inspeção sanitária formal coletaram 5,9 bilhões de litros entre abril e junho, volume 5,4% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Esse é o melhor resultado para o segundo trimestre desde 2022,
refletindo tanto a maior disponibilidade de animais em lactação, quanto uma demanda mais firme do setor na comparação com o primeiro trimestre do ano. O crescimento foi de 9,8%, indicando um avanço consistente no ritmo de captação. O desempenho foi influenciado pela melhora nas condições de pastagem em várias regiões produtoras e pelo aumento na produtividade, que compensaram custos mais altos de alimentação em determinadas áreas. Os dados do IBGE apontam ainda que os maiores incrementos ocorreram em estados tradicionais e fortes na atividade, como Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul. E junto, eles seguem respondendo pela maior parte do leite formal coletado no país, reforçando a importância dessas regiões na oferta nacional. A recuperação da produção, ela é considerada estratégica para o abastecimento interno, especialmente diante do crescimento da demanda por derivados lácteos. Ao mesmo tempo, representa um alívio para a indústria que vinha enfrentando margens mais apertadas em função da queda na oferta nos últimos anos. E com esse desempenho, o Brasil consolida uma retomada gradual do setor leiteiro, ainda desafiado por oscilações de custos e pela necessidade de investimentos em produtividade e qualidade, mas em clara trajetória de crescimento neste ano. E agora você vai acompanhar uma prática antiga, mas que agora vem ganhando adeptos com o uso de tecnologia com excelentes resultados produtivos. É o cruzamento de vacas leiteiras com animais para corte. E esse tipo de manejo com o rebanho leiteiro agrega muito na conta do produtor, que passa a ter excelentes lucros com esse cruzamento. Confira. Um dos temas que chama muito a atenção quando a gente fala em gado de leite é o bezerro desmamado. Geralmente todo mundo conhece como gabiru. E esse gabiru, ele não tem, vamos dizer assim, valor comercial, infelizmente. Mas existem alguns fatos que estão acontecendo hoje no mercado, principalmente lá nos Estados Unidos. O pessoal resolveu cruzar a vaca holandesa com um animal de corte. E aproveitar esse macho e essa fêmea para levar para o abate e ter assim um animal, vamos dizer, precoce e de bons resultados. Quando a gente fala bons resultados, nós estamos falando em rendimento de carcaça, em ganho de peso, em precocidade. E esse animal, que é fruto do cruzamento do gado de corte com a raça leiteira holandesa, está dando um resultado fantástico. Nós já temos um programa estruturado para receber esse perfil de animal. Nós ficamos surpresos com os resultados técnicos que nós tivemos. Nós conseguimos, através do acasalamento, igual você disse, do Angus com holandês, trazer um pouco da genética Angus para o gado de holandês. Então isso traz para o sistema, uma heterose bem significativa e a gente consegue bons resultados técnicos e econômicos também. E quando a gente fala de resultado econômico, a gente está olhando o negócio determinação, que é a nossa especialidade, olhando também para o mercado frigorífico, um novo mercado de carne, e olhando também, lógico, para os nossos parceiros produtores de leite. Não deixa de ser, Toninho, uma oportunidade de mais uma remuneração para o produtor de leite. Esse bezerro macho, antes, que ele era mal remunerado na cadeia, ele passa a ser uma alternativa de um novo negócio para o sistema, para o produtor de leite nacional. E quando a gente faz as contas, a coisa é tão simples e o resultado é um resultado fantástico para o produtor de leite. Se você tiver, por exemplo, 30 vacas em lactação, um exemplo,
e você cruzar essas vacas com um Aberdeen Angus, por exemplo, vamos supor que você consiga desmamar 20 bezerros. Ora, esses 20 bezerros a preço de hoje, na desmama, que serão animais pesados, precoces, vão lhe dar uma média aí de R$ 1.800 a R$ 2.000 por animal. Trata-se de um excelente resultado, eu até diria um caixa 2 reforçado para o produtor de leite. Aí o leite passa a ser compensador, não só a produção de leite, mas a venda, vamos dizer, desse subproduto, que seria um bezerro excelente, que poderia ser abatido aí até precocemente e tendo um valor comercial diferenciado, né? Perfeitamente, perfeitamente. Então a gente preza também nesse projeto em obter animais bem colostrados, obter animais sadios que passem por uma fase de aleitamento e recria depois coletiva e como se fosse uma bezerra leiteira, para a gente ter os melhores resultados lá na frente. E voltando pelos seus comentários também, uma nova alternativa de fonte de renda para o produtor de leite, que tem um apelo social muito grande, né? Um apelo econômico muito grande também, né? Fixar esse homem no campo, a gente dar certo cada vez mais esse produtor de leite. Não só os produtores de grande porte, mas os de médio e pequeno porte também, né, Toninho? Lá no caso do seu confinamento lá em Barretos, da CMA, o que é que vocês já conseguiram, por exemplo, peso do animal, rendimento de carcaça, fruto desse cruzamento entre o gado leiteiro e o Aberdeen? O que vocês estão conseguindo de resultado? Toninho, nós confinamos lá, nós tivemos experiência de confinar lá machos e fêmeas, os machos castrados. Esses animais entraram com peso médio aí de 170 quilos e saíram depois de mais de 200 dias com 520 quilos. Então, nós conseguimos um rendimento de carcaça nos machos acima aí de seus 54% e nas fêmeas acima dos seus 52,5% de carcaça, sabe? E ganhos de peso vivo consideráveis também. E carne boa. E carne de excelente qualidade. Nós abatemos esses animais e sempre quando a gente abate, a gente precisa muito da informação do frigorífico de como está o produto entregue, né? A gente não produz boi, a gente produz carne, a gente produz carcaça, né? Para satisfazer o consumidor final. E esse perfil de produto foi muito bem aceito pelos nossos parceiros frigoríficos. Bom, isso significa dizer que vocês já estão fazendo esse trabalho, o cruzamento da raça leiteira com a Aberdeen Angus, inclusive parece que já tem até uma certificação da Associação do Angus, né, em relação a esse tipo de trabalho. E eu vou ser muito franco, eu torço para que esse tipo de trabalho ele entre para valer dentro da pecuária leiteira, porque vai valorizar demais você que é produtor de leite, principalmente o pequeno e o médio produtor. Agora, nós temos que nos profissionalizar, porque aí os resultados vão aparecer, né? Exatamente, exatamente. Contem com a gente lá em Barretos, lá na CMA. A gente está com um projeto estruturado e estamos à disposição para fazer o que a gente chama do projeto ganha-ganha, né? Do negócio ganha-ganha. Deixar o produtor de leite com uma nova fonte de renda e direcionar esses animais para o mercado aí, de carne e de altíssima qualidade. Bom, então só para finalizar, nós podemos afirmar categoricamente que o trabalho que vocês fizeram e estão fazendo lá na CMA, lá em Barretos, podemos afirmar que o resultado do cruzamento, a vaca leiteira com o Aberdeen Angus, é um resultado que podemos dizer assim, fechado, positivo. Sim, certamente. Resultado fechado, resultado positivo. O mercado americano vem trabalhando com esse material há bastante tempo, resultados bem consistentes também. A gente tem bastante literatura para dar suporte e temos os nossos resultados locais também para nos direcionar. Então é bem consistente. Eu acho que é um caminho sem volta e uma alternativa de extrema valia para o produtor de leite também, sabe? E depois do intervalo, eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é especialista em fitoterapia e medicina ortomolecular e, além disso, ela é farmacêutica e homeopata.
e nós vamos falar da disbiose intestinal, um problema muito recorrente nos dias de hoje. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do setor de proteína animal. O setor de proteína animal brasileiro atravessou o terceiro trimestre deste ano em ritmo consistente de crescimento, de acordo com o relatório do Rabobank, o Agroinfo, setembro 2025. E mesmo diante de um cenário mundial marcado por tensões comerciais e custos de produção em adaptação, as principais cadeias produtivas elas seguem demonstrando resiliência e competitividade. Na bovinocultura, o mês de julho marcou um feito histórico. As exportações ultrapassaram a barreira de 300 mil toneladas em um único mês, estabelecendo um recorde. O desempenho no mercado externo ele tem impulsionado a recuperação das cotações do boi gordo, que iniciaram trajetória de alta e devem manter essa tendência até o fim do quarto trimestre, segundo a análise do banco. O Rabobank, ele destaca que as margens permanecem positivas para os produtores, sustentadas por custos mais baixos e preços firmes no mercado interno. Um alívio após períodos de forte pressão nos últimos anos. Apesar do cenário otimista para a proteína animal brasileira, o relatório ele acende um sinal de alerta com relação às tarifas adicionais de 40% impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras de carne bovina desde agosto. A medida pode gerar impactos sobre o fluxo de embarques nos próximos meses, pressionando a rentabilidade da cadeia. Ainda assim, a avaliação do Rabobank é de que o Brasil ele mantém uma posição de destaque no cenário mundial de proteínas animais, com oferta competitiva, custos controlados e crescente espaço no comércio internacional. E esses fatores reforçam a importância do país como fornecedor estratégico de alimentos em meio às incertezas geopolíticas e comerciais que marcam este ano. A combinação de demanda doméstica estável e custos de alimentação relativamente controlados favorece a competitividade, ainda que o setor acompanhe de perto os efeitos indiretos da disputa tarifária entre Estados Unidos e China sobre os mercados de grãos e também ração. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara Rúbia, ela é especialista em fitoterapia, medicina ortomolecular, é farmacêutica homeopata e nós vamos falar de um probleminha, disbiose intestinal, um problema muito recorrente nos dias de hoje. Doutora Mara Rúbia, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, está tudo bem? Muito obrigada a todos, está tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Doutora Mara Rúbia, o que é disbiose intestinal? Bom, a disbiose intestinal, como você disse aí, hoje é um problema de saúde que acontece com muita frequência, porque ela é um desequilíbrio da nossa flora intestinal, né? As bactérias do bem e as bactérias, quer dizer, as bactérias boas e as bactérias consideradas não boas, né? Então, esse desequilíbrio que acontece devido aos maus hábitos, muitas vezes, né, da pessoa, vários fatores interferem aí nessa questão da disbiose e leva a vários problemas de saúde, né? De absorção, de eliminação. Então, assim, é um descontrole total. E porque o intestino, a gente sabe que ele é considerado o nosso... É um coração, né? É um coração, o nosso segundo cérebro, né? Então, interfere em tudo, em todo o nosso metabolismo, né? Então, quer dizer, desregulou, pode ter certeza absoluta, tem alguma coisa errada acontecendo. Exatamente. E aí, nesse caso dessa disbiose, dessa desregularização, existem aí suplementos alimentares que conseguem já começar a dar uma mexida nisso aí, né? Exatamente.
nós temos suplemento, nós temos alimentos, né? Tem hábitos de vida também. Então, alguns suplementos são muito importantes, né, no caso dessa disbiose. E a alimentação, sem dúvida, né? Que ela é fundamental, né? Uma alimentação equilibrada, né? Em vitaminas, em proteínas, em frutas, em verduras, em as produtos de origem animal e vegetal, de uma forma que você consiga ter um equilíbrio dessa flora. Mas, doutora Mara, eu acho que nos dias de hoje é meio até difícil de manter assim uma coisa regular, né? É muito pouca gente que consegue fazer isso, né? Exatamente, porque as pessoas às vezes comem fora, às vezes trabalham, não vão almoçar, não tem um ritmo, né, de alimentação. E também uma coisa que desregulariza também nossas bactérias é o estresse, a ansiedade, é um sono reparador. Tudo isso vai interferir no nosso metabolismo e nesse controle, né, das nossas bactérias. E a senhora falou um fato aí interessante. Tem muita gente que deita para dormir, mas não dorme, né? Não dorme. O olho fecha, ele desliga, mas ele não está dormindo, né? Ele não descansa, né? Ele o sono não é descansa. reparador. Se o sono não é reparador, o seu processo metabólico Altera tudo. Altera tudo. E que as bactérias participam de tudo, né? Nós temos no nosso intestino trilhões de bactérias, né? Então, se você não tem um ritmo adequado de vida, ela desequilibra. Aí o sujeito geralmente acorda, levanta e fala, nossa, parece que eu descarreguei um caminhão de tijolo, cansado, né? Cansado. Então, interfere em tudo, né? E aí vem as ervas medicinais, as plantas medicinais. Por exemplo, erva doce, camomila, hortelã, né? São plantas que atuam muito bem nesse processo digestivo, metabólico, né? Melhorando o seu equilíbrio. Elas podem ajudar no equilíbrio dessas bactérias, né? Então, é importante, além do que a gente já falou, dos hábitos de vida, da alimentação, do controle do estresse, da ansiedade, essas plantas que vai ajudar também, tanto no processo digestivo, como no equilíbrio dessa flora, né? E além da erva doce, camomila, hortelã, tem também o dente de leão, carqueja, né? A cássia fístula, né? Cássia fístula, que é uma planta muito boa para a parte intestinal, que a gente cássia fístula é aquela... chama ela de verdadeira, uma chuva de ouro. Chuva de ouro, né? Exatamente. Ela dá é muito comum na cidade, né? Você acha muita E qual que é a parte que a gente faz o chá? A parte usada é o fruto, que é aquela vagem. Ah, a vagem. Você pode... como às vezes a pessoa na farmácia de manipulação, às vezes não tem essa planta, você pode usando aquela polpa, aquela parte interna, pode fazer o chá, né? Daquela planta, que ela vai ajudar a regularizar o intestino. Aí também tem a psyllium, linhaça. Psyllium, linhaça. O detox intestinal. São fibras, né? São fibras que ajudam também, porque muitas vezes a alimentação é pobre em fibras, então precisa dessa suplementação do psyllium, da linhaça, que vai ajudar a equilibrar um pouco essa flora, né? O metabolismo também. Agora, todas essas plantas a gente encontra em casas de produtos homeopáticos, principalmente por exemplo. nas farmácias de manipulação. Manipulação, né? Manipulação. É bom procurar o profissional que vai atender, o nutricionista, o médico, o farmacêutico, que vai atender e vai indicar a melhor suplementação, porque ele vai detectando essa disbiose, é bom fazer esse tratamento, né? Agora, fazer um acompanhamento. A senhora ainda tem o livro? A senhora tem o livro ainda? Tem o livro Essência da Saúde também. Que é esse aí, né? Essência da Saúde, né? Esse livro aí tem tudo, né, doutora Mara? Tem muita coisa nessa parte do intestino, aliás, de todos os tecidos do corpo, né? Então, entendi. Tem isso aí, a parte intestinal, a parte digestiva. Basta só ligar para lá e a pessoa pode encomenda? Entrar em contato comigo, né? Para eu poder estar orientando. Tá, mas doutora Mara, adquirir. Esse problema da disbiose, o correto seria a pessoa procurar um médico, um especialista, fazer uma série de exames, sangue, urina, enfim, fazer uma série de exames e detectar o que está acontecendo. Exatamente. E em cima disso ele partir para um tratamento, vamos dizer, não é homeopático, eu não diria homeopático, mas um tratamento fitoterápico, né? Na realidade ele vai procurar com o profissional que vai atender a melhor forma de tratar aquele quadro, né? Entendi. Que pode ser através de várias técnicas, várias terapias, até
a questão da yoga, da meditação, tudo isso vai equilibrar o sistema nervoso. Entendi. Ajuda. Então, com isso, vai melhorar o seu intestino também, porque Entendi. nós somos um corpo inteiro, né? Por Uma completo. coisa só. Uma coisa só. Então, precisa de equilibrar todos os sistemas Tá do certo. corpo, né? Não só o lado físico, mas também o lado emocional e mental. Né? Espiritual também está precisando, né? Exatamente. Então, é importante o equilíbrio. Aí o profissional vai indicar qual que é a melhor forma, né? Geralmente, o farmacêutico, na linha ortomolecular, a nutricionista ou o médico seriam os mais indicados. Tá certo. Doutora Mara Ruber, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sempre muito rica em informações excelentes. E até o próximo. Obrigada e até o próximo. Obrigada a todos aí que nos assistem. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: nunca é tão fácil perder-se como quando se julga conhecer o caminho. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.